Preciso te atualizar também sobre a situação de Richard Rios e esclarecer o que há de verdadeiro nos boatos de que ele estaria em negociações para deixar o Palmeiras no meio do ano. Vou te trazer informações atualizadas sobre o Palmeiras, incluindo os 8 atletas que estão emprestados, novidades do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. É sempre um prazer ter vocês por aqui. Antes da gente começar, só peço aquele apoio. Deixe o like, se inscreva e ative as notificações. Agora vamos direto para as notícias do Verdão. Demorei um pouco para trazer essa informação porque preferi confirmar tudo primeiro com a diretoria do Palmeiras, para poder falar com mais segurança. Surgiram rumores no início desta semana de que Richard Rios poderia ser negociado no meio do ano com um clube do futebol europeu, e que Palmeiras e o jogador já estariam avançando nas conversas. Busquei apurar com fontes ligadas ao Palmeiras e uma delas garantiu que isso não é verdade. De fato, o Palmeiras reconhece que Richard Rios é hoje um dos atletas mais visados pelos clubes europeus, tanto pelas boas atuações com a camisa alviverde quanto pela performance como titular da seleção colombiana. No entanto, até agora, o clube não recebeu nenhuma proposta oficial nem sondagens pelo jogador. Claro que até a janela de transferências do meio do ano, algo pode surgir. Mas neste momento não dá para afirmar que Richard Rios estará vendido em julho, após o Super Mundial de Clubes. E mais, o Palmeiras vai fazer o possível para segurar o jogador pelo menos até o fim da temporada, pois entende que ele é uma peça fundamental na busca pelos títulos em 2025. Vale lembrar que Richard chegou ao Palmeiras por um valor bastante acessível, diferente de outros colegas de elenco. O clube investiu apenas R$ 7 milhões para adquirir 70% dos direitos econômicos do jogador. Em caso de venda futura, o Guarani, que detém 13,3% dos direitos, o próprio Richard, que tem 10%, e o Flamengo, com 6,6%, também receberão parte da transferência. Falando agora sobre os jogadores emprestados pelo Palmeiras. Atualmente, o clube tem 8 atletas cedidos a outras equipes. 4 desses jogadores têm contratos de empréstimo que se encerram no meio do ano. Porém, nenhum deles está nos planos do técnico Abel Ferreira. A ideia do clube é buscar uma venda definitiva ou renovação de empréstimo para esses atletas. Entre esses 4, o mais conhecido é o lateral direito Garcia, que já atuou pelo time principal do Verdão. Atualmente, ele defende o Nacional de Portugal, onde é titular absoluto. Existe a expectativa de que o clube português faça uma proposta para contratá-lo em definitivo. Outro nome é o de Pedro Lima, também conhecido dos torcedores, embora tenha tido poucas chances no time principal. Ele foi emprestado inicialmente ao Norwich da Inglaterra, para atuar pelo Sub-23, e depois ao Osijek da Croácia, onde virou titular e já disputou 30 partidas como profissional. Seu contrato de empréstimo termina no dia 30 de junho, e ainda não há definição sobre seu futuro. O goleiro Kaique, emprestado ao Farense, também em Portugal, disputou apenas 3 partidas no campeonato nacional, 2 delas nas rodadas finais. Em uma dessas atuações chegou a defender um pênalti, o que chamou bastante atenção. Por fim, Gabriel Vareta, zagueiro que jogou a Copinha pelo Palmeiras, está emprestado ao Al-Faya, da Arábia Saudita, onde já participou de 8 jogos profissionais. Há também a possibilidade de negociação definitiva com ele. Os outros 4 atletas emprestados têm contratos de empréstimo até o fim do ano. Caio Paulista, lateral esquerdo, Rômulo, meio-campista Michel, zagueiro, e Vitinho, atacante. Agora falando da grande vitória do Palmeiras na altitude de La Paz, segundo Vitor La Regina, da TV Globo, essa vitória foi histórica, já que o Bolívar raramente perde para times brasileiros jogando em casa. Apenas 4 derrotas para brasileiros ocorreram na história, sendo 2 para o Palmeiras, uma em 2020 e agora em 2025. Questionado sobre os fatores que levaram a essa vitória, Abel Ferreira destacou que a preparação foi semelhante às anteriores, mas enfatizou o sacrifício dos jogadores e a inteligência tática como grandes trunfos. Ele explicou que jogar na altitude exige esforço extra até para respirar, o que torna tudo ainda mais desafiador. Abel revelou que até ele, ao subir as escadas do túnel após o jogo, ficou ofegante, e pediu aos torcedores que valorizassem o esforço dos atletas. Ele também mencionou que nos últimos 5 anos, apenas 2 equipes haviam vencido o Bolívar em casa, o que mostra a grandeza do feito do Palmeiras. Sobre a sequência positiva do Verdão, 7 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, e 16 jogos de invencibilidade fora de casa. Abel aproveitou para criticar a imprensa.
Disse que os mesmos que hoje elogiam, foram os que criticaram duramente o time após o Campeonato Paulista, mesmo o Palmeiras tendo chegado à final. Abel reforçou que o elenco precisa manter a humildade, não se deixar levar pelas críticas ou pelos elogios, e continuar focado no trabalho diário. Lembrou também que, apesar dos bons resultados, ainda há muitos aspectos táticos a serem corrigidos, como, por exemplo, no gol sofrido diante do Bolívar, onde apontou falhas no posicionamento defensivo e do goleiro. Questionado sobre a estratégia de jogo adotada contra o Bolívar, Abel explicou que optou por usar uma linha de 5 defensores, especialmente porque o adversário atacava com muitos jogadores ao mesmo tempo. Ele destacou que no futebol, às vezes o mais difícil é fazer o simples, e que para neutralizar o Bolívar era necessário reforçar a defesa. O treinador elogiou a adaptação dos jogadores e afirmou que mais uma vez as substituições também foram decisivas. Abel ainda comentou que a energia do grupo foi fundamental para a vitória, tanto dos que estavam em campo quanto dos que entraram durante a partida e até dos que vibravam no banco de reservas. Sobre a sequência de jogos, Abel criticou o calendário do futebol brasileiro, que, segundo ele, é o principal responsável pelo alto número de lesões. Revelou que sua maior oração atualmente é pedir saúde aos jogadores, pois não há tempo suficiente para a recuperação adequada entre as partidas. Respondendo a um jornalista boliviano, Abel disse que o Bolívar é uma equipe forte, muito bem treinada, mas que, como todas, também possui pontos fracos. Ele comparou a estratégia adotada a um cobertor curto, ou se cobre a cabeça, ou se cobre os pés. O Palmeiras estudou os pontos vulneráveis do adversário e conseguiu explorá-los com inteligência, especialmente nas transições rápidas. Por fim, ao ser perguntado se o Palmeiras, pelo investimento feito, é obrigado a ganhar a Libertadores, Abel respondeu que a única obrigação que ele e seus jogadores têm é de dar o máximo a cada treino e a cada jogo. Ele também frisou que na América do Sul, não existem partidas fáceis. Disse que o futebol é um jogo de probabilidades e que mesmo quando as chances são pequenas, ele sempre aposta no esforço máximo para vencer. Reforçou ainda a importância de respeitar todos os adversários, independentemente da diferença de tamanho ou tradição entre os clubes.